Glória a Deus. Vamos iniciar então nossa celebração de uma forma um pouquinho diferente. O pastor Felipe já está aí com a gente, graças a Deus. Meu pai veio falecer. Ele, no caso, se matou. Meu pai veio falecer. Ele, no caso, se matou. Ele explodiu um botijão dentro de casa, foi pro hospital, ficou na CTI. Ele morreu. Quando ele morreu, que eu soube da notícia, eu fiquei bem para baixo e me senti na obrigação de fazer algo para ajudar minha família, para não deixar faltar nada. Meu nome é Jaciene, tenho 19 anos. Alguns amigos meus de infância, eles já tinham se envolvido no crime, eles já tinham se envolvido. Então eu procurei um deles. Porque lá em casa, se eu não me engano, tava para vencer o aluguel e eu tinha que conseguir o dinheiro. Nisso que eu fui para roubar e conseguir o dinheiro, eu tive a minha primeira passagem no Degás. Fiquei 27 dias, saí. O que eu fui fazer? Em vez de botar a cabeça no lugar, não, piorou. Continuei. Fui roubar de novo, depois de um ano. Fui roubar. Eu saí de criança, tinha que cumprir o criança. Fui roubar depois de um ano. Isso tudo bem. Fui roubar, chegando lá, o que acontece? Rodei de novo. Eu comecei a conhecer algumas oficinas que tinham lá dentro. Conheci a de leitura, conheci o trabalho da capelania. E nisso, a Cris, a Fabiana, elas vinham sempre conversando, lendo a Bíblia, assim, falando palavras de apoio, de força. O que a gente precisava ouvir, né, naquela situação que a gente se encontrava. Mas nisso eu também não dava nem muita ideia, porque eu não tinha juízo nenhum. Eu não tinha noção do valor que minha vida tinha, sabe? Então, com o passar do tempo, eu saí. E passou, deixa eu ver, passou um ano e pouco. Eu tava trabalhando no meu carrinho de pipoca em Copacabana. Eu vendia pipoca em Copacabana. Isso foi em 2019. Tava vendendo. Tava tranquilo, não tava fazendo mais nada de errado. Mas teve um erro. A minha barraquinha não tinha licença. Aí veio os guarda municipal, levaram minha barraquinha, prenderam, levaram pro Detran. E pediram 3.000 para liberarem. Aí eles liberarem e eu tinha que correr atrás da licença. Aí o que eu fiz? Pensei comigo. Tava 2 semanas com a barraquinha. Da onde que eu ia tirar 3.000? Vou roubar. Isso, fui roubar de novo. Isso, roubei. Quando eu terminei de assaltar a loja, veio a viatura, me pegou. Aí nisso eu fui pra lá pro Degás. E lá dentro eu frequentava a igreja. Universal, católica, qualquer tipo de igreja eu tava indo. E quando eu ia, eu deixava Deus tocar no meu coração. Deus me mostrar a direção certa para eu caminhar, para Deus me guiar. A cada passo que eu der, me guiar. E assim Deus fez. Comecei a frequentar o trabalho da capelania, que era a sala de leitura. A gente lia a Bíblia, fazia uns exercícios, conversava. E dali, tudo que a Cris, a Fábio, Vanessa, Vânia, tudo que as meninas me diziam, eu guardava pra mim. Poderia ali na hora não parecer que eu não tava me importando, por causa das meninas que estavam perto, então eu não queria me dedicar muito. Mas eu sabia que eu tava guardando tudo. A Fabi,
Um dia ela leu um trecho para mim no livro de Mateus, sobre a porta estreita e a porta larga. E eu me identifiquei com aquilo ali. No meio da dificuldade, eu preferi ir na porta larga, porque a estreita estava muito difícil. Então fui para a porta larga, sofri das consequências. Então eu decidi, naquele momento ali, que a Fabiana leu para mim, eu decidi pôr no meu coração, pôr na minha mente, ir atrás do meu sonho de novo, do meu objetivo, e não deixar que ninguém me aponte o dedo. Que eu tenho que ir pela porta estreita com qualquer dificuldade, com dificuldade ou não, é botar Deus na frente e ir, que vai conseguir, só você ir tentando. Vai ter obstáculo? Vai, mas Deus vai abençoar. Deus sabe de todas as coisas, Deus está sempre no controle. E dali eu levo para sempre esse livro comigo. Mateus, porta estreita, porta larga. Eu identifico assim. Eu saí da porta larga e hoje vivo a porta estreita. Graças ao nosso bom Deus. Graças às pessoas maravilhosas que Ele botou na minha vida. Que Ele usou para me mostrar o que realmente importa. Eu tô seguindo minha vida. Nessa pandemia eu não estou fazendo nada ainda. Não estou estudando, mas passando. Vou retornar aos estudos, vou fazer meu curso e vou seguir minha vida em frente. E todos os dias eu ajoelho no pé da minha cama, oro a Deus, peço sabedoria, força para eu nunca mais cair. Porque cai, mas você pode levantar. Bem, irmãos, glória a Deus. Nós estamos hoje iniciando nosso culto de missões, né? Nós somos uma igreja engajada na missão de Deus, e estamos sempre envolvidos com todos os trabalhos possíveis. E Missões Rios é um dos trabalhos que a gente apoia muito, participa com o Impacto de Carnaval, participa com os apoios aí em algumas capelanias. Ano passado a gente teve a experiência de estar no Impacto Amparo, né? Tô até com a blusa aí do Amparo. Bênção. Foi uma experiência muito boa, diferente, um impacto diferente, que eu acredito que esse ano, não sei como é que vai ficar com a pandemia, mas vai... Tem alguém com o microfone ligado, puder desativar, por favor? Então, a gente... Era aqui, gente, perdão. Era aqui, estava rolando um vídeo aqui que eu não tinha visto. Mas a gente está aí junto, fazendo a obra. Eu não sei como é que vai ficar esse ano lá no Impacto Amparo, mas é mais um trabalho ao qual a igreja, ano passado, apoiou, né? Teve eu e a Marcela ajudando lá. Esse ano, se tudo ocorrer bem, vai ter de novo, e a gente vai estar junto também, dentro das possibilidades da igreja. Mas esse ano o tema é a cidade clama, quem responderá? E nós somos uma igreja que responde sempre quando Deus chama. Nós estamos numa batalha nessa cidade. Essa cidade é um campo missionário vasto, não tem muita coisa para fazer, e a gente vai estar aí junto respondendo esse chamado, porque Deus nos chamou para servir. E quem não serve, não serve, né? Então temos que servir. Então vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade, porque Deus é maravilhoso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que nós já fizemos hoje, Pai, pela culto infantil, pelas EBDs, pelo GD, Pai, pela sessão administrativa, e agora pela oportunidade que nós temos de estar cultuando ao Senhor, falando sobre a missão na nossa cidade, Pai, uma cidade tão complicada, Pai, onde tem uma desigualdade enorme, Pai,
onde a gente consegue ver extrema pobreza e muita riqueza ao mesmo tempo, mas em todas as partes nós vemos também a carência, Pai, das pessoas porque não te servem, porque não te conhecem, e queremos, Santo Deus, proclamar o teu evangelho. Use nossa igreja, Pai, use nossas vidas para responder ao chamado, em nome de Jesus, que hoje nós venhamos nos conscientizar cada vez mais e nos envolver cada vez mais na obra, Pai, que essa pandemia não venha nos parar, mas venha nos fortalecer cada vez mais para continuar a tua grande obra, Pai, porque a obra é tua e nós somos teus servos. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Vocês estão vendo aí a imagem aí que eu botei aí? Tá ok? Então, joinha para mim, alguém aí. Juliette está dando ok, beleza. Então, vamos seguir. Texto bíblico, estão conseguindo ver? Tem um delay. Vou pedir deixa eu ver. Vou pedir a Juliette. Juliette, tu pode ler esse texto bíblico para a gente, por favor? Sim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. Espero que deu um programa de... Amém. Glória a Deus. Então, aí é Jesus falando, né, sobre a missão, a missão que Deus deu a ele de vir ao mundo, proclamar as boas novas aos pobres, libertar os presos, recuperar a vista aos cegos, libertar os oprimidos. E essa foi a missão que Jesus veio cumprir, e cumpriu, e continua a cumprir através das nossas vidas. Nós somos os instrumentos de Deus para continuar a missão que Ele iniciou e continua realizando. Então, eu e você estamos aqui para atender o chamado de Deus, para sermos instrumento dele, para ele continuar essa obra de libertação, de cura e de proclamar as boas novas do Evangelho. E esse mês de julho todo, que é o mês que dá início à campanha de Missões Rio, a Missões Rio está com 31 dias de oração. Eu tenho colocado uns pedidos de oração lá no grupo, porque o tema do nosso ano, o tema desse ano é para orarmos, né? Buscar mais a Deus em oração, para servir melhor ao próximo. Esse é o nosso tema. Vem muito a calhar nesse momento, porque nós precisamos servir e nós vamos estar orando pelas capelanias, pelas missões rios, e estamos lá nos 31 dias de oração, e a gente vai separar esse momento agora, para estar orando juntos por uns alvos específicos. O alvo de hoje é para que a gente ore pela participação da igreja local na evangelização do Rio. E aí tem aqui o pedido, tudo começa na igreja local, ministérios são erguidos e líderes nascem para a transformação de realidades próximas. Peça a Deus que fortaleça a visão ministerial local de cada batista carioca, que haja comprometimento e unidade, capazes de alcançar grandes mobilizações para a glória de Deus. Então, vamos estar orando por isso. Eu vou pedir para o Gessé, se puder liberar o microfone, para a gente estar orando para as igrejas, para que as igrejas estejam envolvidas com a missão, as igrejas batistas, especificamente, estejam apoiando a Missões Rio, e a gente possa trabalhar em unidade, todas as igrejas. Acabar, não ficar com o nosso individualismo, né? Eu tenho o meu trabalho, você tem o seu, mas a gente for alcançar vidas nessa nossa cidade. Beleza? Gessé, por favor, pode ir. Tá bem? Estão me ouvindo? Sim, tá perfeito. Beleza. Amém. Pai, agradecemos, Senhor, por esse domingo estar contigo, mais um culto reunido, Pai, em tua presença, Senhor. Ó, Pai, agora eu pedir pelos missionários, Senhor, que têm trabalhado no campo, Pai, para pegar a tua obra, Senhor. Só posso estar abençoando cada um deles, Senhor, cada dia, Senhor, e as igrejas também possam estar dando recursos, Senhor, para eles poderem também trabalhar, Senhor. Agradeço pelos nossos missionários, Senhor, pelo missionário Felipe, Pai,
a sua esposa, Senhor, o Senhor pode estar abençoando também eles cada dia mais, fortalecendo em Ti, Senhor. Agradeço a pessoa que deu o testemunho, Senhor, agora, para cada um de nós ouvir. O Senhor possa agora, Senhor, estar conosco, Senhor. Sou muito grato por esse dia. Te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ramon e Tainá já estão na área? Sim. Beleza, então, deixar com vocês aí a parte do nos levar em adoração ao Senhor. Então, fiquem aí à vontade, tá bom? Amém. Boa noite, gente. Vamos começar louvando ao Senhor, declarando a canção que diz Teu Reino, amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Declare. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Vamos declarar mais uma vez os reinos? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor?
com a canção que diz que o nosso Deus, ele é grande. E, às vezes, né, eu já até falei isso, que nós escutamos várias vezes, nós louvamos várias vezes as mesmas canções, e às vezes a gente até fala, caramba, de novo essa canção. Mas Deus, ele sempre fala conosco, né? Ele fala conosco de várias formas e fala conosco também através das canções. E mesmo que escutemos várias vezes, né? Que a nossa vida, né, possa glorificar o Senhor. Que tudo que viermos a fazer venha glorificar o nome do Senhor, venha engrandecer o nome do Senhor. Amém? O nosso Deus, ele é grande, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Então vamos louvar o Senhor? Grande Senhor, e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas as vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a
Amém. Aleluia. Possamos sempre sermos gratos ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, tudo que Ele dá de fazer através das nossas vidas. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor, declarando, né, que o nosso Deus, Ele é bom. Ele é bom em todo tempo, independente das circunstâncias. Amém? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Amém. Aleluia. Prontinho, Miguel. O microfone está desligado. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Tainá. Obrigado, Ramon. Vocês foram bênção. Vamos fazer os nossos pedidos de oração. Então, se você tiver algum pedido de oração, pode abrir seu microfone, fazer o seu pedido, ou então escrever no chat, que eu vou estar lendo aqui. E a gente vai estar orando juntos para a glória e honra do nome do nosso Deus. Amém? Então, pode fazer seus pedidos. Alô, pastor Miguel. Alô. Isaías, pode falar, estamos ouvindo. Meu pedido é pela minha saúde, pelo meu lar, pelos meus filhos, e principalmente pela Vanessa, lá do hospital, que ela possa estar sendo, nesse momento, visitada pelo Senhor Jesus. Obrigado. Miguel, Oi. A Dona Glaucimar está aqui com a gente também. Dona Glaucimar está aqui com a gente. E ela está pedindo oração para que Deus não deixe ela mais se afastar do convívio com a igreja. Que o desejo dela é caminhar com a gente. Teu microfone está ruim, Miguel. Oi, está me ouvindo? Eu estou. Agora sim.
Mais alguém? Eu vou ler aqui o chat. Ó, aqui, vamos lá. Linda está pedindo pela saúde dela, está com crise de enxaqueca. Então, vamos estar orando por isso. A Cláudia está pedindo oração por toda a família, pela saúde dela e toda a comunidade da Mangueira. Amém. O Aldemir está agradecendo pela melhora da Marcela. Glória a Deus. O Rodrigo pede pela família. O pastor está pedindo pelas células. Vamos estar orando também pela nossa estação, né? Pelos governantes. Amém. E a gente teve aí a semana de oração, foi bênção, né? Muitas orações aí, as células a todo vapor orando, foi muito bom. E vamos praticar a oração cada vez mais, em nome de Jesus. Tem mais algum pedido? Não? Senão eu vou pedir... Miguel. Oi. A dona Glaucenir está pedindo pelo filho dela também. Que teve acidente de moto, vai ter que fazer uma cirurgia na perna. O filho dela teve um acidente de moto, vai ter que fazer uma outra cirurgia na perna. Vamos orar então por isso. Amém. Vou pedir para a Marcela. Pode ser, Marcela? Pode. Vou estar orando por esses pedidos, né? Do irmão Clausimar, do irmão Isaías, e pelos pedidos aqui do chat que a gente fez, tá bom? Glaucimar, o nome? Glaucimar, né, pastor? Glaucenir. Glaucenir. Nova integrante da IBJA. Tá bom. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, quero te agradecer por mais um dia, te agradecer pela oportunidade de estar na sua presença, Pai. Por, mesmo estando distantes, ó Deus, estarmos aqui juntos, ó Deus, reunidos para adorar o seu santo nome. Quero, ó Deus, colocar nas suas mãos os pedidos que foram feitos aqui, ó Deus, da dona Glaucenir, esqueci o nome dela, mas o Senhor sabe, os pedidos que ela fez, ó Pai, é de muita gratidão a Deus poder escutar que ela quer fazer parte da nossa igreja, do seu corpo, do corpo de Cristo, que o Senhor, Deus, venha estar abençoando a vida dela. Toma, Deus, o filho dela também nas suas mãos, que se acidentou, que o Senhor possa estar com a saúde dele. Aproveitando também, Deus, eu venho pedir pela vida da Vanessa, que o Senhor possa estar abençoando ela lá no hospital, possa trazer cura também, ó Pai. Eu quero também colocar nas suas mãos os outros pedidos que eu não lembro, que fizeram aqui no chat, Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Essa oração que te faço, em nome de Jesus, amém. Vamos orar também pelos aniversariantes. Tivemos pessoas aí fazendo aniversário. Deixa eu só pegar aqui minha colinha que o pastor mandou aqui. Mas, se não me engano, a Ana Roseli fez aniversário, não foi isso? Sim. Teve também o Sabino dia 10. Ficou um pouquinho mais velho, Sabinão. Teve mais alguém? Teve a Ana Roseli, Sabino, e aí a gente vai ter essa semana aí o Eliel, vamos ter aí a mulher mais linda do universo, também no dia 16. Mas vamos agradecer a Deus aí pela Ana Roseli e pelo Sabino. Vou pedir para... Deixa eu ver aqui quem está aqui. Núbia, você está aí, Núbia? Estou sim. Pode orar agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão Sabino, pela irmã Ana Roseli. Tá bom? Sim. Pai bendito, Pai de amor, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma noite, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez por nós, pelo que ainda há de fazer, Senhor, pelo teu cuidado, e em especial nós queremos te agradecer pela vida da Rose, Pai,
que completou mais uma primavera, que tu permitiste, Senhor, que o Senhor continue com tua serva, fortalecendo, cuidando, Senhor, dando sabedoria a cada dia, Pai. Te agradecemos também pela vida do Sabino, que o Senhor continue a cada dia a confirmar no coração dele a vontade de te servir, a vontade de te buscar cada vez mais, que eu possa estar abençoando ele com saúde, que ele possa cada dia mais firmar seus passos na caminhada contigo, Pai. Muito obrigada pela vida deles, que o Senhor continue conosco no decorrer dessa noite, que possamos ter uma noite abençoada por Ti. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, pessoal, vamos para os nossos avisos. A gente tem aí, né, tá no grupo da comunicação, tá os avisos, a gente está colocando lá semanalmente, para a gente estar ligado aí nas programações. E no próximo sábado agora é o sábado da família, então é cuidando da sua família, separe esse dia para estar junto com a família, fazer um culto em família, tá fazendo vendo um filme, alguma coisa, é para você estar junto com a sua família. Então, todo terceiro sábado do mês, a nossa igreja se dedica especificamente à família. Então, não temos programação de sábado, evitamos ao máximo fazer qualquer programação. Os ministérios já estão aí, as redes, na verdade, já estão cientes, a gente não bota programação para você poder estar com a sua família. Então, se reúne aí pelo Meet, se reúna por ligação, faça alguma coisa, mas cuide de sua família, dedique à família, que é muito importante, tá bom? No dia 25, vai ter aí, a Rede Kids vai promover a Festa da Roça online. Olha aí que legal. Então, pais, estejam envolvendo os seus filhos, integrando aí eles, a Denise durante o culto da Rede Kids e durante a EBD, às quartas-feiras, está dando mais informações, mas separe essa data, dia 25, às 17 horas, 5 da tarde, pelo Meet, vai estar tendo a Festa da Roça. Então, aí, se você quiser botar a criança caracterizada, é isso mesmo? Bota ela caracterizada, vai ser muito legal, né? Nesse tempo de pandemia, a gente faz festa assim, online. Deus é maravilhoso. E no mesmo dia, no dia 25, mais tarde, às 19 horas, a gente vai ter o ajuntamento online, né? A gente está usando aí, aproveitando o ajuntamento, os encontros jogos para fazer os testes para o congresso. A gente está pensando no congresso que vai ser no final de agosto online, ainda pensando no cenário atual, né? Se caso houver a possibilidade de estar presencial, a gente vai estar presencial, mas a gente está trabalhando com as ferramentas que Deus está nos dando. E ontem a gente fez um teste pelo YouTube, meio que funcionou e não funcionou, mas está saindo, Deus está dando essa estratégia. Então, no dia 25, a gente vai fazer mais um teste, vamos abrir mais esse teste, e vai estar pregando aí um cara fenomenal, um cara que é um exemplo de vida cristã, um cara dedicado à obra, o grande mensageiro, pregador, profeta Ramon, vai estar aí pregando para a gente, falando aí sobre esse tema aí que a gente está aproveitando aí da cidade, clama quem responderá, a gente está mais motivado a responder o chamado de Deus, tá bom? E as doações continuam sendo lá na casa do irmão Gessé, Maria Helena, as doações de alimentos, se você quiser doar o alimento, segundo sábado o pastor está levando lá na Cristolândia, e também estamos atendendo algumas famílias que estão necessitando, tá? Nós temos aí os nossos cultos às quarta-feiras, a EBD da Rede Kids, às 18 horas. Coloque suas crianças para participar, está sendo muito legal, né? E também os cultos infantis, essas são as coisas que a gente tem feito para a glória e para a honra do nosso Senhor, tá bom? E agora, né, lembrando da saudosa Juliette, e agora nós vamos chamar o pastor muito amado, muito querido, né? E ele me perguntou quanto tempo eu vou ter. Eu falei, você é de casa, o tempo que você precisar. Deus é maravilhoso. Mas é o nosso querido pastor Felipe Conceição. Aqui na rede social ele é Felipe Peregrino. Eu não sei se é o sobrenome dele mesmo, mas é o Felipe Peregrino nas redes sociais. A gente conhece o Felipe Conceição, mas ele é o Peregrino mesmo, pregando aí o evangelho
tudo quanto é canto. Pastor, fica à vontade. Eu vou estar auxiliando aqui o irmão no slide, aí o irmão pode falar, pode passar, eu passo pelos slides. E Deus é maravilhoso, tá bom? Fica à vontade aí no nosso meio. A palavra está com você. Obrigado. Está conseguindo me ouvir? Show. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz a todos. É bom falar com vocês, né? Deixar um abraço aí, pastor Alex, pastor Miguel, os irmãos de Arimateia. Sempre bom, né? Faz tempo que a gente não se vê e aí a pandemia faz a gente se ver virtualmente. É um contexto bem diferente, né, que a gente tem vivenciado. Eu estou me reinventando. Eu não tinha Facebook, tive que fazer Facebook. Não tinha Instagram, tive que fazer Instagram. Estou aprendendo a mexer no Zoom, no Match, né? Então estou aprendendo aí esse mundo virtual, né? Como transitar por ele. A Fabi não está aqui porque a Fabi tá na live ali, né? Lá na sala. Está numa live lá na sala, na live lá da igreja. A gente está agora ali pastoreando jovens na Igreja Batista Betel, ali no Catumbi. Estamos aí também na missão aos enlutados e prevenção ao suicídio, né? Pela Convenção Batista Carioca. E nesse tempo, né, de pandemia, a gente está iniciando nossa promoção missionária, né, de missões urbanas. O tema que foi proposto, né, que é a cidade clama, né? Miguel, bota o slide 1 aí pra gente, que aí eu vou me alinhando para ir falando também, que aí daqui a pouco eu quero já agradecer aos irmãos, né? A igreja realmente é missionária, né? A Igreja Batista Arimateia, Jardim Arimateia é uma igreja missionária, é uma igreja que muito nos abençoa e nós só temos a agradecer realmente e louvar a Deus pela vida dos irmãos, né? Pela vida do pastor Alex, pela vida do pastor Miguel e de cada um, né? Cada um que tem assim participado, né? Orando, sustentando e abençoando muitas vidas. O tema de missões Rio, né? Missões urbanas esse ano é a cidade clama, né? Quem responderá? Todo ano, né, quando chega em missões urbanas, a gente separa um tema, né? E esse tema é interessante que o pastor Fernando Leiros, né, que é o pastor que está trabalhando estratégias missionárias pela convenção, ele pensou esse tema antes da pandemia, né? E nem imaginava que a gente vivenciaria esse tempo tão difícil, né, de clamor realmente, não somente da nossa cidade, mas do mundo, né, de uma forma geral. Toda a campanha eu tento separar um tema fora do tema, né? Porque eu sei que muitos missionários pregam em cima do tema, então eu gosto de pensar, claro, a partir do tema, embasado dentro do contexto do tema, mas um outro verso, né? E tem umas 2 ou 3 semanas que eu estava ouvindo um missionário de missões urbanas lá do Ceará, né? E ele estava falando a respeito do contexto, né? Lá, e ele falou uma frase que me deixou meio reflexivo, e a partir da frase dele eu fiquei pensando o que eu pregaria, né? Ou como que eu ministraria nesse contexto de pandemia a promoção missionária. Ele falou que a igreja local, né, ela tem um convite de ser a grande apoiadora, né, de missões urbanas, mas infelizmente algumas se tornam opositoras, né? Não entendem que missões em Jerusalém é necessário, né? E acabam agindo ou com descaso ou até realmente sendo contrárias, né, ao nosso contexto missionário local. Eu fiquei refletindo sobre aquela frase dele e refletindo a partir da frase dele, orando também a respeito de missões no nosso contexto da nossa Jerusalém. Deus me direcionou para um texto da Palavra de Deus. Passa para a gente aí, por favor, Miguel. E um texto bem conhecido, né, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, né, que é a pesca maravilhosa. Eu vou ler esse texto para nós e meditarmos, né, a respeito de alguns pontos importantes, mas eu queria pensar o tema a igreja, missão e reino, né, para a gente entender o que é realmente o nosso contexto de igreja, o que é a nossa missão, qual é a nossa missão e por que ela pertence realmente ao reino. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, eu vou ler na versão NTLH, né, a nova tradução linguagem de hoje, e diz assim pra gente:
Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. E foram e encheram os 2 barcos com tantos peixes que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, te agradecer por esse tempo, Pai, esse tempo que nós estamos aqui a conversar, Pai amado, a respeito da Tua palavra, a cultuar ao Senhor, a Te louvar, a Te bendizer. Eu quero te agradecer pela vida, Pai amado, de cada um dos meus irmãos, Pai amado, da Igreja Batista Jardim Arimateia. Eu quero te louvar pela vida do pastor Alex, Pai amado, pela vida do pastor Miguel. Pai amado, te louvar, Pai amado, pelo Teu povo, Pai amado, que ali se reúne, Pai amado, e que nesse tempo de pandemia, esse tempo tão complexo, Pai amado, ainda assim querem, Pai amado, se envolver, Pai amado, e ouvir a respeito do campo missionário, ouvir a respeito da missão, Pai amado, daquilo que o Senhor tem feito, Pai amado, e continuará fazendo, Pai amado, em nós e através de cada um de nós, Pai. Nós te louvamos, pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e fale ao nosso coração segundo a ação e atuação do Teu Santo Espírito. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele foi escrito pelo Lucas, né, o médico amado. E Lucas vai falar a respeito da frustração de Pedro, né? Pedro sai para pescar. Pedro era perito em pesca. E ele volta frustrado porque não é bem sucedido, né, na sua missão. Ele volta decepcionado, ele volta cabisbaixo. E quando ele está a retornar, né, e meio que a desistir da missão, Jesus o encoraja a tentar mais uma vez. Jesus o convida a ir numa nova direção, a repensar, né, quais são as ações necessárias e rever algumas questões internas e externas a respeito da sua vida. Jesus o convida a refletir a respeito de uma missão maior. Esse texto, por exemplo, ele me lembra muito a minha chamada missionária, né? Eu, quando me converti, um dos textos que me levou a despertar para a obra missionária é um texto, né, que está dentro desse contexto, mas está lá em Mateus 4,19, né? Que quando me deparei com aquele texto, né, que Jesus diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem, né? Ou seja, você vai pescar gente, como a gente está lendo aqui em Lucas. Então, Jesus usa aquilo que Pedro tinha como especialidade para fazê-lo refletir sobre uma missão maior, sobre um propósito maior do que a sua profissão, sobre algo muito mais amplo até do que a sua vocação. E Pedro, em meio àquela frustração, ele diz para Jesus: ó, segundo a sua palavra, eu vou tentar mais uma vez. Ou seja, segundo aquilo que você está me dizendo, está me chamando a fazer, eu vou me arriscar de novo nesse mar e tentar pescar algum peixe, tentar cumprir a minha missão.
E eu queria pensar, a partir desse texto, a igreja, a missão e o reino. E eu queria pensar e falar a respeito de 3 Cs que são muito importantes para que tanto eu quanto você que nos ouve consigamos cumprir a nossa missão enquanto igreja de Jesus Cristo, a nossa missão enquanto missionários. Porque eu sempre falo que igreja e missão, elas andam juntas, elas na verdade são a mesma coisa, porque onde está uma igreja plantada, a missão está sendo cumprida. E onde tem um missionário cumprindo a sua missão, a igreja está presente a partir da vida dele. Então, a igreja não envia missionário, a igreja vai para o missionário. O missionário, ele não está cumprindo a sua missão sozinho, porque onde a igreja também está cumprindo uma missão e ele faz parte da igreja. E o reino, ele é maior que a nossa igreja local e ele é maior que as nossas missões específicas, ou que as nossas vocações. Passa para mim, por favor, Miguel. O primeiro C que eu queria pensar com você é o C chamado comunhão. Pedro precisou se relacionar com Cristo e ouvir a voz de Jesus. Pedro precisou dar ouvido à palavra de Deus. E ele precisou se reconectar internamente e externamente com a vontade de Deus. Ele, antes de se deparar ou de se encontrar com Cristo, ele tinha um propósito, uma profissão. Ele trabalhava para levantar o seu sustento e para pescar peixes para o suprimento das suas necessidades. Mas a partir do momento que ele se encontra com Cristo, a partir daquela hora que ele dá ouvido à palavra de Deus, ele começa a vivenciar uma comunhão com Deus a partir do contato com Cristo, e ele começa a se conectar com algo que vai além daquilo que ele pode imaginar, porque a palavra de Deus diz que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. A Bíblia Sagrada diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, ou seja, aquilo que o ser humano não consegue idealizar, projetar, é aquilo que Deus reserva para os seus. Então, para que eu e você consigamos ser igreja, para que eu e você consigamos cumprir a missão da igreja e a missão de Deus em nossas vidas e para as nossas vidas, e para que eu e você sejamos realmente aqueles que vão propagar o reino, nós, em hipótese alguma, podemos perder a comunhão com Deus através de Jesus. Nós não podemos perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de entender a direção que Deus dá para a gente, de saber aquilo que a palavra de Deus registra no nosso coração através do próprio Cristo revelado. Então, a multidão, ela apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. E Jesus ensinava a multidão. Então vão ter momentos que a partir da nossa comunhão, multidões vão querer ouvir a palavra de Deus e ver Deus na sua vida e na minha vida. Jesus também ensinou para grupo específico. Jesus se assentou ali no barco para ensinar. Então vão ter momentos que a nossa comunhão de Deus vão impactar pequenos grupos, células, ministérios locais, departamentos locais, missões específicas. E vão ter momentos que a ministração da palavra de Deus vai ser individual, assim como Jesus ministrou diretamente para Pedro. Então, para nós sermos igreja, para nós cumprirmos a nossa missão e para nós sermos participantes do reino, nós não podemos abrir mão, em hipótese alguma, da comunhão com Deus. Porque aquilo que Jesus ensinou continua de pé. Ele falou: sem mim vocês não podem fazer nada. Então, para nós continuarmos e sermos bem-sucedidos enquanto igreja, enquanto missionários do Senhor, enquanto integrantes do reino, nós não podemos abrir mão da nossa conexão com Deus. Nós precisamos sim, porque as pessoas, a multidão vai nos apertar, querendo ouvir a voz de Deus a partir de nós. Nós vamos ter responsabilidades com grupos específicos e vão estar ali para nós ensinarmos a palavra de Deus. E nós vamos ter que discipular pessoas. E nisso nós vamos precisar estar no nosso coração impregnado, enraizado,
a comunhão com Deus através da revelação, Jesus Cristo. Então, para eu e você cumprirmos a nossa missão enquanto igreja e realmente vivermos o reino de Deus na terra, assim como ele é no céu, nós precisamos estar conectados com Deus. É isso que Jesus ensinou para Pedro. Pedro, você até entende de pesca. Pedro, você é perito em pesca. Mas a partir desse momento, Pedro, eu vou te ensinar algo que vai além do seu intelecto, além da sua condição profissional. Eu vou te ensinar a cuidar de gente. E para isso você tem que ouvir e dar ouvido à direção e à voz do Espírito Santo. Porque sem isso você vai fracassar. Vai fracassar enquanto um missionário, vai fracassar enquanto um membro do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Então, nós precisamos, queridos, estar com os nossos ouvidos atentos à voz de Jesus. Nós precisamos estar com os nossos corações rendidos à ação e à direção do Espírito Santo. Aquilo que Deus nos chama para fazer. Eu confesso aos irmãos que quando Deus me direcionou para trabalhar com missão aos enlutados, eu achei estranho. Eu falei, mas cemitério, que coisa estranha. Que lugar complexo. Mas eu decidi dar ouvido à voz que Deus me chama. E me chamou a trabalhar com isso, além das minhas expectativas. E eu falo sempre para as pessoas que nós, missionários da Missão aos Enlutados e os voluntários da capelania, só conseguem falar uma palavra naquele contexto tão complexo, porque existem pessoas orando por nós, porque existem pessoas intercedendo por nós, porque nós não estamos sozinhos ali, porque a igreja de Cristo está presente. Eu lembro de uma vez que um senhor chegou até mim e perguntou, você batiza? Eu falei, por que o senhor quer saber se eu batizo? Ele falou, meu enteado faleceu, ele não era batizado. Ele vai ter problema com Deus. Eu falei para ele, o batismo é muito importante, mas o batismo não salva. Quem salva é Cristo. Concernente à eternidade do seu enteado, agora não cabe nem a mim, nem ao senhor fazer nenhum julgamento. Agora é ele Deus. Eu lembro uma vez que eu estava ali no Caju e aquele dia estava muito complexo ali o cemitério, porque tinha falecido uma criança ali da comunidade próxima e a comunidade entrou no cemitério para protestar. E aí estava ali a comunidade e a polícia e aquela guerra com spray de pimenta, bomba de efeito moral. Eu lembro que naquele dia eu saí do cemitério com os meus olhos ardendo por causa de spray de pimenta. E Deus falou ao meu coração e ministrou para que eu entrasse naquela capela para levar uma palavra para aquela família. Só que as pessoas estavam ali gritando justiça. Eu lembro que eles tinham fechado a linha vermelha. E ao entrar na capela eu não sabia nem o que fazer. Eu falei assim, eu não sei nem o que eu vou fazer ali, eu vou entrar. E eu entrei. Pedi autorização à mãe daquela criança, a mãe me autorizou a levar uma palavra, eu fiquei na frente daquela multidão, e na frente daquela multidão eu não sabia como fazer eles prestarem atenção. E o Espírito Santo me direcionou a ficar orando o Pai Nosso repetidamente, para que as pessoas acompanhassem. Eu repeti a primeira vez, a segunda vez, na terceira vez as pessoas pararam e prestaram atenção. Eu lembro uma vez uma capela que tinham 5 pessoas endemoniadas. Ou seja, nós só conseguimos ter o discernimento espiritual porque nós, missionários e voluntários, precisamos estar sensíveis e cheios realmente da presença de Deus, porque sem Jesus nós não conseguimos fazer nada. Sem Jesus, você não conseguimos falar uma palavra, porque quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Ele continua sendo a essência e a primazia para a igreja, para a missão e para o reino. Sem Deus não há vida. E sem a vida de Deus não há igreja, não há missão e não há reino. Então o que Jesus ensinou para Pedro e o que Lucas, quando escreve, quer ensinar para nós. Ele vai ensinar, esse pescador chamado Pedro, ele tinha sim, entendia do manuseio do anzol. Mas sem Deus ele não consegue cuidar de gente. Quem está falando isso é Lucas, um médico. Alguém que é perito e sabe manusear o bisturi. E Lucas, o médico amado, também está consciente de que ele sim é um médico, mas para curar vidas, para salvar pecadores, ele precisa da ação de Deus. Tanto que num dos textos de Lucas ele vai dizer que Deus, o médico, Jesus Cristo, veio salvar quem se havia perdido.
Ele vai entender os limites dele enquanto ser humano. E é isso que ele vai nos ensinar a partir desse texto. Para que eu e você consigamos cumprir o nosso papel como igreja, a nossa missão enquanto chamados por Deus para um reino e súditos do Rei dos Reis, nós não podemos abrir mão, em hipótese alguma, da nossa conexão, da nossa comunhão com Deus. Porque quando abrimos mão de ouvir a voz do Espírito, quando nós deixamos de lado a meditação dia e noite na palavra de Deus, nós não conseguiremos ser bem-sucedidos. Por isso que Deus falou para Josué, está lá em Josué 1, vai dizer: Josué, dia e noite medita no livro desta lei. Aprenda aquilo que você tem que fazer enquanto alguém chamado para uma missão, Josué. E quando você meditar dia e noite no livro desta lei, tenha certeza, você será bem-sucedido. Por quê? Porque você está dando ouvido à voz de Deus. Não abra mão da comunhão. Porque para cumprirmos a missão de sermos igreja e participante do reino, nós temos que estar em comunhão com Deus, conectados no coração de Deus. Passa para mim, por favor, Miguel. O texto me ensina algo também que é importante. O texto vai dizer que Pedro, ele tenta mais uma vez, e ele, segundo a direção de Cristo, ele vai. E quando ele vai não porque ele acreditava, mas porque ele sabia que Jesus tinha falado. Pedro era 880, então eu acredito que no coração de Pedro ele estava desconfiado. Mas ele decide, ele fala: segundo a tua palavra, eu vou. E Pedro é surpreendido. Ele faz uma das pescas que eu acredito que nunca ele tenha feito e nem voltou a fazer no seu tempo como pescador. E aí ele tenta trazer os peixes para dentro do barco. Ele não tinha forças para aquilo. O seu barco não tinha estrutura para suportar tamanho desafio, tamanha missão. E ele precisou acenar para um outro barco, para pedir ajuda, para solicitar auxílio, para buscar socorro. E se eu não posso abrir mão da comunhão com Deus, se eu preciso estar conectado com Deus para entender a direção, eu também preciso ter a humildade de entender que somos companheiros na missão, que a igreja e a obra missionária, elas não são adversárias, que quando está acontecendo a missão, a igreja está sendo ali, presente. E aonde a igreja está atuando, a missão também está se apresentando. E o reino está sendo glorificado. Só que existem questões e dificuldades que a igreja vai ter que pedir ajuda aos missionários, ou às missões específicas. E as missões específicas vão ter que saber que existem questões que vão ter que acenar e pedir ajuda para igrejas locais. O segundo C que eu queria falar com você se chama companheirismo. É importante nós lembrarmos, queridos, que Jesus não chamou missionários para serem adversários da igreja. E Jesus não chamou igrejas locais para atrapalharem a missão, mas para ambas cumprirem a missão maior, o reino. O reino. Nós ajudamos mutuamente uns aos outros. Nós cooperamos uns com os outros. Nós glorificamos o mesmo Deus. O papel do missionário específico, do local específico, é acenar para a igreja quando precisa de ajuda. Eu estou aqui no hospital e estou precisando de ajuda porque não estou conseguindo ter forças e estrutura para cumprir a missão que Deus me deu específica. Eu estou aqui num presídio
E está difícil cumprir esta missão, então eu preciso acenar para a igreja, eu preciso ir e realmente pedir ajuda. Só que as igrejas também têm necessidades, às vezes, específicas. Hoje eu trabalho com prevenção ao suicídio. E como eu vejo a fragilidade das igrejas locais em tratar essa demanda. Segundo pesquisas da Organização Mundial da Saúde, a cada 3 segundos uma pessoa tenta o suicídio no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. A cada 45 minutos aqui no Brasil alguém morre por suicídio. De 17 pessoas que tentam suicídio e graças a Deus não conseguem, apenas uma é acompanhada posteriormente para não tentar novamente dar cabo da vida. Ou seja, infelizmente a maioria está desassistida. E o que eu tenho visto é que as nossas igrejas locais não estão preparadas para acolher pessoas que têm ideia ou pensamento suicida. Então, assim como nós, missionários de missões urbanas, temos que acenar para as igrejas e falar, eu preciso de ajuda. Está difícil cuidar desta missão. A igreja local, ela também pode acenar para as missões específicas da nossa convenção e dizer, eu preciso aqui de um treinamento para cuidar de pessoas enlutadas, eu preciso aqui de um treinamento para saber como desenvolver um trabalho num hospital, eu preciso aqui de um treinamento para entender como que a gente consegue alcançar essa escola aqui, fazer um trabalho estudantil nessa escola. Então nós somos companheiros. A igreja, a missão e o reino. Nós precisamos ser companheiros. Eu falo na igreja lá para os irmãos, dentro da igreja não tem ministério mais ou menos importante. Não existe departamento melhor ou pior. O ministério de louvor não é mais importante que o ministério infantil. A escola bíblica não é menos importante que o culto. O ministério de oração não é mais importante que o ministério de ação social. Porque na igreja nós somos companheiros. Os ministérios são companheiros porque fazem parte do mesmo reino. É uma só igreja. É uma só missão. Eu falo para os missionários que não existe. A missão aos enlutados não é mais ou menos importante que a missão hospitalar. A missão prisional não é mais ou menos importante que a missão estudantil. Nós somos a igreja, estamos na mesma missão e somos do mesmo reino. E Jesus falou bem claro que um reino dividido não prospera. Então, quando nós não conseguimos cumprir a nossa missão, é porque nós temos que pedir ajuda para aqueles que estão dentro do mesmo reino, com o mesmo propósito. E unindo forças, nós conseguimos trazer para o barco muitos peixes, cumprir aquilo que Jesus designou para nós fazermos. Então, se eu preciso de comunhão com Deus, eu preciso também de companheirismo. Eu preciso de companheirismo. É importante. É importante nós acenarmos. Nós, Batista, nós temos a promoção de missões mundiais. Para quê? Para os nossos missionários que estão lá em missões mundiais acenarem e falar, eu estou precisando de ajuda aqui. Estou precisando de ajuda aqui na China. Eu estou precisando de ajuda aqui no Paraguai, na Colômbia, na África, na Ásia. Nós temos a promoção de missões urbanas ou missões Rio, para nós acenarmos, está difícil aqui. Nesse nosso contexto de pandemia, nós não estamos atuando diretamente nos cemitérios, até por zelo pela integridade física dos nossos missionários e voluntários. Mas, por exemplo, eu tenho um projeto de prevenção ao suicídio, e aí eu trouxe a linha aqui para casa, eu e minha esposa estamos atendendo, a Fabi também é voluntária. E a gente está atendendo pessoas, a gente está fazendo lives, a gente está buscando dentro das possibilidades cumprir a nossa missão. E nós acenamos pedindo, igreja, não esquece de nós não. Igreja, ora por nós. Igreja, intercede por nós, porque os desafios continuam sendo grandes, agora parece que aumentaram. Pastor Miguel, por exemplo, ele falou, eu participei no passado do impacto de finados, não sei se esse ano vai ter. Se assim Deus permitir, e o contexto da sociedade, né,
estiver realmente propício para isso, nós pensamos em ter. E digo eu neste momento, não, Senhor, assim, eu acredito que o dia de finados desse ano, se houver liberação para visitação nos cemitérios, vai bater recorde mundial, queridos. Quantas pessoas estão no contexto cemiterial, sepultando seus entes queridos sozinhas e não conseguindo elaborar o luto, não tendo aquele tempo de velório adequado para fazer aquele rito, aquele ritual de despedida. Então eu acredito que, se tiver esse ano, a gente vai ter muita visitação nos cemitérios, não só na nossa cidade, eu acredito que do mundo. Eu não sei se teremos. Se nós tivermos, nós da convenção vamos divulgar para as pessoas se inscreverem e participarem. Então, nós estamos aqui acenando e dizendo, ó, continuamos contando com as suas orações. Continuamos precisando do seu companheirismo. Eu estou na missão aos enlutados desde 2014, né? Eu iniciei como voluntário, os irmãos participaram, né, do meu início ali. Em maio de 2015 eu ingressei, né, eu comecei em 2014 como voluntário, em maio de 2015 eu ingressei no quadro de missionários da convenção, e hoje eu estou coordenando a área, né? Hoje eu coordeno a missão aos enlutados e prevenção ao suicídio pela convenção. Nesse tempo de pandemia, a gente está elaborando, né, um curso de EAD, né, Educação à Distância de Missão aos Enlutados. Eu já gravei a primeira aula, já preparei a segunda aula, e vão ser 8 módulos, né, 8 módulos, 2 tópicos por módulo, porque nós entendemos que nós temos que equipar as nossas igrejas locais, para assistirem aqueles que estão atravessando lutos. Porque essas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, elas querem colo. Tem uma psicóloga que fala que a gente tem que aprender a dar colo para a dor do outro. Eu lembro, até um testemunho que eu tenho contado muito, porque me marcou muito ali no Caju, né? De um senhor, seu André, que estava ali sozinho, sepultando o seu bebezinho. E daquele dia estava comigo 4 seminaristas do Betel. E seu André estava muito abalado, não tinha condição de carregar o caixão. E eu falei para os 4 seminaristas conduzirem o caixão, né? E aí uma das seminaristas me indagou, mas pastor, eu nunca carreguei um caixão na minha vida. Eu falei, irmã, não é um caixão, é a dor do seu André. Vamos atravessar com ele esse contexto aqui, vamos carregar a sua dor. E no retorno o seu André abre o coração, né? E ele diz, né? Ó, eu sou pastor evangélico, eu me desviei do evangelho, eu me afastei de Deus. Eu abandonei o meu Senhor, mas no dia que eu mais precisei, Deus não me abandonou, Deus enviou vocês aqui para me acolherem. Eu estou repensando a minha vida, eu estou me reconciliando com Cristo. Então, assim, nós temos que continuar cumprindo a nossa missão, porque quando as pessoas estão atravessando o luto, a Bíblia diz que elas pensam, elas consideram a morte, elas pensam sobre a finitude. E o nosso papel é apresentar Jesus. Como Paulo vai dizer, o consolo que eu recebo, eu transmito. Então nós somos companheiros na missão. Nós estamos acompanhando pessoas, e o companheirismo, tanto de nós missionários com a igreja local, quanto da igreja local com nós missionários, é fundamental, queridos. É fundamental para que a nossa missão seja cumprida com eficácia e o reino venha se estabelecer. Então, se eu não posso abrir mão da comunhão, também não posso abrir mão do companheirismo. Nós precisamos e contamos com os irmãos, porque nós também somos igreja e nós somos a igreja de Cristo. Nós missionários estamos também prontos para equipar as igrejas locais. Eu estou elaborando um projeto já para o ano que vem, não dá para esse ano, que vai ser a missão acolher, né? Tem o Amparo Pleno Cristo, que é o de prevenção ao suicídio, que funciona lá no Betel, mas também está preparando um outro projeto que vai ser a missão acolher. É equipar as nossas igrejas locais para receberem sobreviventes do suicídio. Será que a gente está pronto para isso como igreja local? Para ouvir pessoas? Tem uma terapeuta que fala que quando eu escuto pessoas, eu estou hospedando o outro dentro de mim. As pessoas que passam pela ideação suicida, elas querem ser acolhidas. Elas querem se sentir hospedadas. Então, quando eu aprendo a escutar bem, eu estou hospedando elas dentro do meu coração. Então, a missão acolher, ela vai ter o
o papel de preparar as nossas igrejas locais para realmente acompanhar sobreviventes, tanto aqueles que tentaram e graças a Deus não conseguiram, quanto também familiares que perderam pessoas por suicídio. Então, mais para o ano que vem, eu já estou escrevendo esse projeto. A gente está focando mais a questão do curso em EAD, né, por causa desse contexto de pandemia. Então, assim, o primeiro curso que vai sair de missão em EAD vai ser de missão aos enlutados. A gente vai falar da teoria da compaixão, vamos falar da metodologia centrada na pessoa e tantas outras coisas mais. Passa para mim, por favor, Miguel. Por que esses cursos, queridos? Para que esses cursos? Quando Deus nos chama para uma missão, Ele nos chama porque Ele sabe que nós temos o terceiro ponto importante para esta ministração. Deus não chamaria Paulo para ir pescar. Embora Paulo era doutor da lei. Deus não falaria para Lucas pegar o barco e ir pescar. Embora Lucas era médico. Inteligente. Mas Deus chama para chamadas específicas pessoas que tenham a competência necessária para aquela chamada. Então, se eu preciso manter a comunhão com Deus, se é necessário eu desenvolver o companheirismo dentro do reino, eu também preciso, queridos, buscar qualificação para fazer com excelência aquilo que Deus chamou a mim e a você para fazermos. Ah, mas o ministério infantil é só fazer qualquer coisinha para as crianças? Não, tem que ser o melhor para as crianças. Tem que ser o melhor para as crianças. Não, mas para cumprir, para ser voluntário ali do Degase, é só eu separar uma horinha. Não, não. Tem que ser o melhor para aqueles menores que estão ali. Tem que ser o melhor. Não, para mim ir ali no cemitério, eu vou lá só de qualquer jeito, sabe? Faço qualquer coisa. Não, não, não. Tem que ter competência, tem que ser o melhor. Jesus nos chama para chamadas específicas. E Jesus nos chama porque Ele sabe que cada um de nós temos a competência necessária para aquilo. Então, o Deus que te chamou é o Deus que te chama para se preparar. O Deus que faz arder no teu coração essa chama missionária. Não é para você fazer de qualquer jeito. É para você fazer o seu melhor. É para você fazer com competência. A graça de Deus é o melhor de Deus para nós. Ele se entregou por inteiro, Ele entregou o seu Filho. Então, para eu responder sim, Senhor, para esta graça, tem que ser o meu melhor, tem que ser a minha vida por inteiro. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Você não pode fazer de qualquer jeito. A obra de Deus não é qualquer coisa. A igreja não é qualquer coisa. Não, no meu trabalho eu faço o melhor, mas na igreja qualquer coisa serve. Não, para com isso. A Bíblia diz que aquilo que vem à sua mão, faça conforme a sua força. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, se é para Deus, é o melhor. É a melhor oração, é a melhor adoração, é a melhor oferta, é o melhor ir, é a melhor qualificação. Não é qualquer coisa. A gente tem que fazer o melhor. O fato de eu querer ser um voluntário não quer dizer que eu vou fazer qualquer coisa. Jesus está falando, Pedro, ó, você até sabe o que é pescar peixe. Mas Pedro, tu vai aprender agora a pescar gente. E aí quando Jesus ressuscita e ele vai chamar Pedro para uma conversa, ele vai dizer, Pedro, tu me amas? Tu me ama mesmo, Pedro? Se tu me ama, tu cuida dos meus cordeirinhos, apacenta o meu rebanho, faz o melhor. Faça com competência. Cuida de gente.
Deus te chamou para fazer algo na sua igreja local. Faça o melhor. Deus está fazendo arder no seu coração para ser um missionário. Seja o melhor que você pode ser. O Rei dos Reis, o Senhor do Reino, me convidou e te convidou para sermos súditos fiéis, mordomos. Como o apóstolo Paulo vai dizer, Deus encontrou fidelidade no meu coração e me chamou para o ministério. Então Deus que te chamou para o ministério, Ele sabe da sua competência e Ele não abre mão do seu melhor. Não abre mão do seu melhor. Ele sabe que você tem condições de fazer. Tanto que Jesus falou, quer amar a Deus? Ama com o coração, com a alma, com a força e com o entendimento. Ama de forma plena. Eu preciso de comunhão com Deus, queridos. De companheirismo uns com os outros. Uns com os outros, porque somos do mesmo reino. Somos a igreja. Estamos na mesma missão. E se cada um fizer o seu melhor, não fica pesado para ninguém. Não fica pesado para ninguém. Oh, eu não posso ir, mas eu posso ofertar. Ah, mas é a oferta da viuvinha, glória a Deus. Jesus falou, ela fez o seu melhor. Oh, eu não posso ir, mas eu posso interceder, eu posso orar. Mas dê a sua melhor oração. Dê o seu melhor tempo de oração para Deus. Faça o melhor, porque você foi chamado por Deus. Você foi chamado para um reino. As expectativas que Deus tem a respeito do seu chamado não é limitada por você. Pedro tinha uma limitação, eu aprendi a pescar peixe. Mas Jesus falou, Pedro, eu vou te levar além, agora você vai aprender a cuidar de gente. Então é o melhor, Pedro. Não é qualquer coisa. Eu, pela graça de Deus, esse ano eu consegui concluir a pós-graduação em capelania e aconselhamento pela FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Porque Deus me chamou para isso, gente. Deus me chamou para isso, eu tenho que me qualificar para fazer o melhor para Deus, e você também tem que se qualificar para fazer o melhor para Deus. Eu estava ouvindo uma conversa a respeito de prevenção ao suicídio, tem 2 semanas, e eles estavam falando que às vezes a pessoa ela tem um convite, né, vocacional. E o convite vocacional é a gente ter uma auto-performance para o cumprimento da nossa vocação. Só que muitas vezes nós fazemos o pacto da mediocridade. Nós fazemos qualquer coisa. Não pode ser qualquer coisa, queridos. Tem que ser o melhor. Eu e você somos chamados para o reino do único Deus. O Deus que deu o melhor para mim e para você. Não pode ser qualquer coisa. Como o Miguel falou, quem não serve, não serve. Qualquer coisa não serve para Deus. Tem que ser o melhor. O melhor que eu posso fazer, o melhor que você pode fazer. Às vezes não vamos conseguir fazer muito, mas o pouco que nós podemos fazer, nós temos que fazer. E fazer o nosso melhor. A multidão apertava Jesus. Passa para mim, por favor, Miguel. Eu estou desde 2015 como missionário. Em 2015, a missão aos enlutados alcançou uma média por baixo, irmãos. Eu sempre falo que nosso intuito não é apresentar números, porque não são números. É o alcance do ministério. Nós alcançamos 5.907 pessoas em 2015. 2016, 9.841 pessoas. 2017, 10.682 pessoas. 2018, 14.298 pessoas. 2019, 20.392 pessoas. Você vai perguntar como que houve esse crescimento. Pessoas foram chegando para se voluntariar.
Pela graça de Deus, nós fomos qualificando os voluntários. A nossa voluntária com uma idade mais avançada é a irmã Dorvalina, ela tem seus 73 anos. A irmã Dorvalina, quando chegou, ela falou: eu não consigo fazer uma cerimônia. Eu falei: a senhora vai conseguir. Vamos treinando com calma, sem pressa. Não nesse tempo, porque estamos em pandemia, mas a irmã Dorvalina já faz cerimônia sozinha. Fica às vezes sozinha hoje no cemitério de Inhaúma, 2 vezes por semana. Ela até treina outros voluntários. Então, Deus foi trazendo pessoas para somar. Graças a Deus. Eu olho o meu vídeo da primeira campanha de 2015, quando eu falei, meu desejo é ter uma equipe específica para trabalhar com isso. Na época eu estava eu e o pastor Nelson só na capelania. E Deus foi trazendo voluntários, Deus foi trazendo missionários, Deus foi trazendo pessoas. Mas quantas pessoas às vezes estão sozinhas? Antes do confinamento, da quarentena, eu fiz uma cerimônia fúnebre no cemitério Memorial do Carmo, não do Caju, mas o Memorial do Carmo lá na Washington Luiz, né? Ali entre a Washington Luiz e a Vinda Brasil. E aí, no outro dia, a pessoa da família me mandou uma mensagem, falou que a sobrinha dela, tocada pela mensagem na cerimônia, tomou a decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O vídeo dessa senhora, que fala a respeito da experiência, né, da sua filha de se decidir por Cristo, ele vai estar disponível daqui a pouco para os irmãos, né, que o Thiago ainda está preparando muito material, mas ela fez uma entrevista compartilhando essa experiência, né, do quanto ela orava pela conversão da sua sobrinha, e numa cerimônia fúnebre a sobrinha tocada e chegando em casa se decide por Cristo. Então essa senhora vai testemunhar a respeito disso, né? O vídeo já foi gravado, só que o Thiago está editando o vídeo. Passa para mim, por favor, Miguel. Quais são as nossas necessidades, amados? Intercessão. Oração pela saúde física, mental e espiritual. Eu passei 2 momentos nesses quase 6 anos de missão aos enlutados que foram bem complexos, né? Em 2017 a Fabi, né, passou por uma gestação anembrionária, né? E nós vivenciamos um luto. Foi um dos momentos bem complexos, né? Quando você vivencia o luto na pele, né? A Fabi teve um aborto espontâneo, foi um tempo bem difícil. Eu lembro que eu passei uns 15 dias sem aparecer no cemitério, precisando chorar, precisando realmente elaborar meu luto também. E quando eu voltei para o cemitério, a primeira cerimônia que eu fui fazer era de uma criança, né? E foi um tempo bem difícil, mas a Bíblia diz que tudo contribui, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito. Então, quanto atravessar aquele luto me fez mais sensível, né, àqueles que passam pelas perdas. E o outro momento complexo foi ano passado. Eu atravessei um quadro depressivo. Eu passei por uma depressão bem profunda. Algumas pessoas ficam com medo de falar que passam por depressão, né? Para mim foi bem difícil, mas graças a Deus, Deus passou comigo o vale da depressão. Estou curado desde dezembro, né? Precisei tomar medicação, fazer terapia. Foi bem profunda a dor, né? Richard Bartes, né, o puritano, falava que o perigo do ministério é o ministério roubar a tua alma. No livro Cuidando do Ser, o escritor do livro fala que o perigo, né, o perigo de nós, assim, trazendo para nós agora pastores, né, é o sentimento messiânico, né? A gente se achar Messias. E ele vai falar que a gente tem que lembrar sempre da fala de João Batista, quando João Batista diz, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Salvador, não. Eu preciso de salvação. Então, o momento mais complexo foi ano passado. Eu atravessei o quadro depressivo, mas graças a Deus venci, né, esse período e continuamos cumprindo a nossa missão. Então, o pedido é oração pela saúde física, mental e espiritual. Né? Nós temos projetos enquanto família e sonhos pessoais. Um dos sonhos que eu tenho é fazer psicologia. E ano que vem eu já decidi que eu vou fazer psicologia. Então, ore por isso. Ore por isso porque já está no meu coração mais do que encaminhado, né? Agora
só realmente esperando chegar ano que vem. Não vou fazer esse ano, porque eu estou esperando estabilizar essa questão de pandemia. E nossa meta para esse ano de campanha, né, houve a possibilidade de finalizar, né, Missões Rio e não continuar. Graças a Deus, a diretoria da convenção decidiu continuar com o trabalho de missões urbanas. E agora nós temos o desafio de levantar sustento, né? Já temos algum sustento, mas precisamos levantar um valor específico, né? Por causa desse contexto de fragilidade econômica que o país passou, que as nossas igrejas também passaram, né? Então teve também, claro, um respingo também na convenção, acontece, faz parte, é uma instituição, e por causa disso a gente houve uma possibilidade de não continuar missões, mas graças a Deus, né, foi decidido que irá continuar, e nosso papel como missionário é levantar o nosso sustento, né? Então o meu desafio é levantar despesas, né, em termos de R$5.000. Eu cancelei meu plano de saúde, tive que também fazer alguns ajustes aqui nas finanças também, né, de casa, para conseguir caminhar. Graças a Deus, como a gente fala, até aqui nos ajudou o Senhor, e Deus não deixa faltar, nunca deixou, né? E Ele é sempre o provedor e providencia tudo aquilo que a gente precisa e além daquilo que a gente precisa. Então, eu tenho orado por 10 pessoas que adotem, né, meu ministério com R$100, 20 pessoas que adotem com R$50 e 100 pessoas que adotem com R$30, né? 100 pessoas com R$30, 20 com R$50 e 10 com R$100, que aí os irmãos também querendo participar, pode entrar no site de Missões Rio, né? Lá tem a barrinha lá, apoie a missão aos enlutados, você pode fazer uma oferta específica, pode preencher um formulário de PAN também, e será extremamente benéfico o seu apoio, né? E a questão de voluntários, já até antecipei, nesse tempo a gente não está trabalhando literalmente, mas vai ter o curso em AD da Missão aos Enlutados, daqui a pouco a gente está divulgando, né? Tem aí 16 vídeos para gravar, já gravei um, ainda falta muito, mas a gente vai chegar lá, eu estou preparando as aulas. Na verdade, a ementa já está pronta, só falta fazer os esboços das aulas e fazer a gravação dos vídeos. A missão acolher para o ano que vem, né? E o impacto de finados, que a gente também já antecipou, que depende se vai acontecer ou não. Passa para mim, Miguel, por favor. Tem que ver a hora, eu tô aqui. Ah, meu Deus. Gente, essa foto que você está vendo, isso foi um marco muito importante na missão aos enlutados. Miguel, passa aquele vídeo para mim, por favor, por gentileza. Miguel vai passar um vídeo de menos de 2 minutos, depois eu vou explicar essa foto. É um trabalho muito bonito, um trabalho muito importante para as famílias que estão enlutadas nesse momento, talvez que seja o momento mais difícil, né, da vida deles. Há 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, quando não se existia esse projeto, a gente via, tinha bastante família enlutada que ela não tinha uma palavra de conforto, uma ajuda, né? Quando ela estava enlutada, ela está sepultando um pai, uma mãe, até um amigo mesmo que seja, ela não tinha uma palavra às vezes de conforto, alguém para confortá-la. Hoje, de 5 anos para cá, esse projeto é de extrema importância, que vocês dediquem, que evoluam esse processo cada vez mais, que expandem esse processo não só no Rio de Janeiro, que no Brasil inteiro, e no que eu puder ajudar, eu posso dizer que eu sei exatamente a importância que isso é, inclusive as famílias que depois vêm agradecer, né, desse projeto. Então, de 5 anos para cá, 4 anos para cá, a gente abraçou esse projeto, a gente fez essa parceria com vocês e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado, é muito importante, não desistam, tem muitas pessoas que precisam dessa ajuda de vocês. Muito obrigado, pessoal. Esse videozinho, né, que... Volta aquela foto lá, Miguel, por favor.
Esse videozinho que os irmãos assistiram aí foi da campanha do ano passado, né? Esse rapaz que falou ali, ele hoje é o administrador do crematório lá do Caju, né? É o Maurício. O Maurício, quando ele chegou lá no cemitério São Francisco Xavier, ele estava administrando ali o cemitério, e eu lembro que eu fui pedir para entregar, por exemplo, um CDzinho que eu tinha ganho, né, de um músico evangélico para os funcionários. Aí ele falou, mas é quanto? Eu falei, não, é de graça. Ele falou, então pode fazer. Aí eu falei, eu queria entregar um livrinho para os funcionários, é quanto? Eu falei, é de graça, então pode entregar. Aí chegou Natal, eu falei, eu queria entregar um copinho com chocolate para os funcionários, é de graça? Eu falei, é de graça, pode fazer. Eu falei, beleza. E o Maurício, a gente começou a criar um vínculo, né, e ele tinha um certo pé atrás, vamos dizer assim, né? Ele sempre falava, para mim, se é de graça, tá ótimo, né? Desde que vocês não cobrem nada. E ele tinha um pé atrás com essa questão, né, de evangélicos, né? E depois do tempo a gente foi criando ali uma afinidade e nós fizemos o primeiro impacto de finados em 2017, que é essa foto aí que vocês estão vendo, né? E quando foi em 2018, ele me chamou. Ele, Felipe, de 6 em 6 meses eu presto um relatório na prefeitura a respeito dos trabalhos que são feitos aqui no cemitério. Eu sempre falo do trabalho que os católicos fazem, mas eu quero nesse ano falar do trabalho de vocês. Você me autoriza? Eu falei, autorizo. Você me consegue uma foto? Consigo. Ele falou que eu mais fiquei feliz em 2017, né? Foi 2018, mas em 2017, ele falou que vocês não arrumaram confusão com ninguém no dia de finados. Vocês vieram, falaram do amor de Cristo, abraçaram as pessoas, pregaram o evangelho de vocês, né, a mensagem de vocês, mas não arrumaram confusão com ninguém. Então, essa imagem que você está vendo foi uma imagem que chegou na prefeitura da cidade em 2018, né? E aí depois o Maurício me mandou. Então, assim, ele fala a respeito, né, do trabalho da Igreja Católica, mas do trabalho também dos evangélicos, né? E no caso da Convenção Batista Carioca. Então, eu digo que, graças a Deus, foi um dos marcos, né, desse tempo de ministério de missão aos enlutados, né? E aí o Maurício gravou esse vídeo ano passado, eu falei com ele, Maurício, você grava um videozinho motivando as pessoas, falando a respeito do trabalho? Ele, Felipe, com certeza, né? E aí, depois de um tempo, quando eu pedi as coisas para ele, eu falei, Maurício, a gente vai preparar aqui, ano passado, por exemplo, no Impacto de Finais, a gente queria botar não somente uma tenda, a gente queria botar 3 tendas. Felipe, vocês mandam e desmandam aqui no cemitério, fica à vontade, né? Então, graças a Deus, a gente tem conseguido testemunhar, né, o amor de Cristo através, né, da missão aos enlutados e também no nosso contexto, né, batista, levando também as nossas igrejas de batista a serem bem vistas, né, dentro da nossa cidade e, nesse caso, aí na prefeitura. Passa para mim, por favor, Miguel, a última foto. Eu postei essa foto aí, irmãos. Essa foto foi na campanha do ano passado. Como eu falei para os irmãos, eu passei um período depressivo, né? E nessa época eu ainda estava medicado, mas eu passei um bom tempo sem pregar. Realmente foi bem difícil o contexto da depressão. E nesse dia, foi o dia de encontro de promotores, foi a campanha do ano passado, e eu quase não fiz campanha de missões ano passado, né? Esse dia eu estava voltando aos púlpitos, né? E aí eu até ministrei a mensagem, nesse momento é o pastor Nelson que está falando, mas eu que ministrei a mensagem ali da missão aos enlutados, né, que falei sobre a missão aos enlutados, melhor dizendo. E aí está o pastor Nelson, né, que foi aquele que iniciou a missão aos enlutados. Eu estou lá em cima porque eu coordeno a missão, né. Ao lado do pastor Nelson está o missionário Fábio. O Fábio, ele não está mais na missão aos enlutados, ele agora foi para uma outra igreja, ele está num outro ministério, ele está na igreja Verbo da Vida, se eu não me engano, Verbo da Vida. Ao lado do Fábio está o seminarista Vinícius, né, o Vinícius está conosco ainda. O Vinícius chegou na missão em 2017. O Vinícius, quando chegou, não sabia nem orar. Eu falo sempre isso para ele, né? Tremia igual vara verde nas cerimônias, né? Medroso que só, principalmente quando era cerimônia da galera espírita, né? Ele ficava cheio de medo. E hoje, quando eu passei meu quadro depressivo, por exemplo, o Vinícius, né, que segurou a onda lá no Caju, né? E ele está aí conosco na missão. E ali está a missionária Marisa. A missionária Marisa, ela foi missionária na África, foi missionária em Minas e está conosco também na capelania. Então, tirando o Fábio, né, essa equipe missionária da convenção, eu botei essa foto, que essa foto para mim foi um marco, né? Foi quando eu voltei a pregar após a grande crise da depressão, né? Então, aí eu guardei essa foto. Passa aí, Miguel, acho que fechou, meu amigo.
E é isso, irmãos. Apoie a Missão Os Enlutados, telefone da convenção, e-mail. Embaixo ali que está em azulzinho é o link do site, né? Mas é www.missõesrio.com.br, né? Aí tem lá a opção Apoie aos Enlutados, tá? Quero agradecer aí o pastor Alex pela oportunidade de poder falar aos irmãos, poder ministrar a palavra e compartilhar a respeito do Ministério de Missão aos Enlutados. Agradecer ao pastor Miguel também. Agradecer aos irmãos, né? Os irmãos que nos ouvem. A gente está morando aqui pertinho ainda, estamos morando aqui na Mangueira ainda, né? Mas às vezes a correria ministerial, né? Fica difícil, mas estamos por aqui, irmãos, tá? Contamos com as orações, contamos com a participação dos irmãos e nossa palavra é de gratidão. Gratidão por todo o apoio que a Igreja Batista Jardim Arimateia tem tido, né, no nosso ministério. Muito obrigado, obrigado pastor Alex, obrigado pastor Miguel, obrigado aos irmãos pelo carinho, tá bom? E que nós não venhamos a parar, né? Ah, mas eu tentei e me frustrei. Comunhão com Deus, companheirismo e competência. Tenha certeza que a nossa missão ela será bem sucedida, porque nós somos a Igreja de Cristo, nós temos uma missão maior do que as nossas vidas e fazemos parte de um reino que ele sempre prospera, que é o reino de Deus. Obrigado, tá? Devolvendo aí, pastor Miguel. Eu queria, bom, o trabalho mesmo impressionante. Eu tive a experiência lá do Impacto, foi uma experiência maravilhosa, porque foi uma maneira de pregar o evangelho diferente, né? Ali a gente não está ali para falar, tu tem que aceitar Jesus. A gente está ali para consolar, né? Eu tive uma experiência, compartilhar rapidinho. Tinha uma senhora, uma filha, uma mãe, uma filha, e estava lá no finados. Eu cheguei para ela e falei, quem foi que vocês perderam? Aí ela foi minha mãe, a mais velha, né? E aí ela... Mas tem quanto tempo? Tem um ano. Eu falei, pô, é muito recente, né? Ela eu falei, eu posso... Aí dei um abraço nela, assim... Falei, podemos orar com vocês? Aí ela permitiu, a gente orou, ela chorou ali, mas depois da oração a gente viu ela com um semblante mais leve. E foi uma experiência diferente, né? Que a gente está acostumado ao evangelismo de tentar falar do evangelho, né? Da pessoa se converter a Cristo, mas esse de consolo foi diferente. Glória a Deus. Obrigado, pastor Felipe. Tamo junto. E aí, o que contar para precisar da gente, a gente está junto. Se tiver o impacto, com certeza a gente vai ter lá, pelo menos uns representantes representando a igreja, com certeza. Show de bola, obrigado. Obrigado mesmo. E aí, para homenagear, o pastor falou aí da música aí, né? O pastor Felipe agora também é do coral lá. Bom, então vamos apresentar aí a música aí, o mosaico maneiro pra caramba, maravilhoso. E em seguida a pastora Alex Romano está aí com a palavra, nos dá a bênção, também dá orientações, e Deus é maravilhoso. Obrigado, pastor Felipe. Valeu, mano.
vidas prontas para ser luz e te servir, proclamar tua esperança, pois Jesus nos chama pra missão cumprir. A cidade clama, quem responderá? O Senhor nos ungiu para anunciar. Quem de nós irá? Quem de nós irá? Tantos oprimidos, tanto desamor, a desesperança, opressão e dor. Querem luz, querem paz, Senhor. Querem luz, querem paz, Senhor. Liberdade ao preso, cura o coração e a viva palavra que traz restauração. A cidade clama, quer resposta ouvir. Eis as nossas vidas prontas pra ser luz e te servir, proclamar tua esperança, pois Jesus nos chama pra missão. Liberdade ao preso, cura o coração e a viva palavra que traz restauração. A cidade clama, quer resposta ouvir. Essas nossas vidas prontas pra ser luz e te servir, proclamar tua esperança, pois Jesus nos chama pra missão cumprir. Pois Jesus nos chama pra missão Aleluia. Deus é maravilhoso. Com certeza a gente matou aí a saudade pela metade. A gente vai matar a saudade completa mesmo aqui ao vivo, daqui a algum tempinho, quando nós retornarmos. Mas é bênção da parte de Deus. Que Deus, Ele continue te abençoando demais. Felipe, você é um instrumento nas mãos de Deus. Continue afiando realmente. Como a gente já disse naqueles almoços, o pastor, ele precisa entender que ele de fato não é um super-homem, ele precisa entender que ele tem os seus limites, mas a graça de Deus vai suprindo até quando a gente ultrapassa os nossos limites. Deus é maravilhoso demais. Então, vamos continuar nessa daí. Você pode levar para a gente um abraço para a convenção e também uma orientação para eles verem a questão do sustento, porque a igreja nossa é fiel ali, né? Com o seu sustento. Só que algumas vezes não chegam os boletos. Então, para eles ficarem atentos a isso aí, viu? Beleza. Porque complica exatamente o sustento de vocês. Que bom, que bom. Bom que a gente está... Terça eu tô lá com o pastor Newton. Isso. Ele já está na atividade já, o Newton? Ele não para, não. Ele não para, tá vendo? É isso que a gente fala, ele tem que ficar devagar. Vou puxar a orelha dele, deixa comigo. Quanto aos voluntários, o Miguel já
já falou, a nossa igreja, ela é sempre voluntária, é uma igreja da missão, então certamente a gente vai estar junto aí nos trabalhos, para honra e glória do Senhor. Então o pessoal que está ouvindo aí já sabe, já marca lá dia 2, você estava pensando em ir à praia ou viajar, marca logo dia 2 lá, né? Tem um pessoalzinho aqui que gosta de ir à praia, né? Gosta de dar uma fugida. Mas aí já sabe, Deus já chamou, então dia 2, e já se inscreveram, né? Em nome de Jesus, se tiver, realmente a galera vai estar lá. Show. Né? Deus é maravilhoso, viu? Agora que Deus, de fato, nos dê aí uma semana maravilhosa, né? Dê um abraço também na Fabi aí, companheira de luta, fiel. Verdade. E que Deus abençoe toda a nossa igreja, viu? Realmente, é o que eu sempre falo para a igreja toda semana, eu tenho um privilégio de estar pastor nessa igreja. Eu não sou pastor da igreja, eu só estou. Estou passando um tempo aqui, né, um tempo maravilhoso de aprendizado, mas tem sido um tempo maravilhoso, né? Deus realmente tem usado muitos irmãos na obra e a gente tem podido também ajudar outros irmãos, é um crescimento mútuo. E que a graça do nosso Deus, o eterno amor do Pai, seja com cada um de nós, amados. Cada um de nós. Tanto os que estão aqui, como os espalhados pela face da terra. É o que eu peço em nome de Jesus. E que Deus continue nos sustentando nas nossas batalhas, Deus continue nos sustentando nas nossas crises existenciais, que Deus continue nos sustentando nos desafios que aparecem diante de nós. Valeu, estaremos juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe, todos nós tenhamos uma excelente noite e uma excelente semana aí. Valeu, pastorzão. Valeu, Tamo Felipe. junto.